Saudações esmeraldinas. Não foi nem um jogo de grande qualidade técnica, mas diante de um time de Série A, de uma equipe que está disputando a elite do futebol brasileiro, o Goiás Esporte Clube soube se impor, conseguiu 1-0 e vai para Cuiabá com uma vantagem importante e que pode ser decisiva aí no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. Mais do que isso, o time ganhou mais uma partida e, apesar de não ter brilhado, isso reflete muito na confiança do elenco. Isso é muito importante para a sequência do Goiás na própria Série B. É disso que vamos falar aqui, falar um pouco sobre o jogo de ontem, um pouco sobre o rumo que o Goiás toma a partir de uma sequência boa de resultados que vem tendo ainda sob o comando do Márcio Zanardi. Então você que já sabe aqui da nossa tradição aqui de debate do Verde 33, já pode preparar seu comentário aí. Eu sou o Helder Dias, esse, como eu disse, é o canal Verde 33. Seja sempre muito bem-vindo a você que sempre está aqui e a você que está chegando aqui talvez pela primeira vez. Se for esse o caso, se inscreva no canal, aproveita aí, né, e para todo mundo dar aquele joinha que muito ajuda aqui no nosso engajamento nesse algoritmo maluco do YouTube. Enfim, o Goiás fez um jogo, um placar magro, 1-0, mas novamente Thiago Galhardo fez a diferença. Ele tem, apesar de não ter marcado nos jogos anteriores, sempre participado muito bem do jogo, dessa vez foi premiado aí com uma assistência conseguida na raça pelo Edson Felipe, que jogou a bola praticamente para ele encostar para dentro do gol, e o Goiás fez 1-0 e foi o placar final ali no final já do primeiro tempo, esse gol. Um jogo que não tinha nenhum brilho, não teve nada assim de excepcional, de qualidade técnica, mas de poucos momentos de perigo. Para quem não torce, foi um jogo monótono provavelmente, mas foi muito importante o Goiás conseguir aí a sua sequência de 2 vitórias dentro da Serrinha, tirar um pouco daquele estigma do jogar em casa e a Serrinha, porque eu não acredito muito nisso. Eu tenho críticas pela Serrinha, para a Serrinha por outros motivos, não por achar que tem alguma superstição em torno de que tem uma cabeça de cavalo enterrada lá, etc. Essas coisas de místicas, eu não acredito nisso no futebol, né? Apesar de fazer parte da cultura futebolística, né? Mas a sequência de bons resultados em casa anima a torcida e dá também para o elenco, dá uma outra perspectiva, né? Porque se quando está ruim ganha o jogo, não pode dizer que foi ruim, mas ruim o jogo, a qualidade técnica não foi lá, essas coisas, mas conseguiu a vitória, isso leva lá para frente, para o próximo jogo, também uma perspectiva melhor. E é isso que importa nesse momento em que o Márcio Zanardi começa a assentar o que ele quer de esquema tático para a equipe, né? E como eu sempre digo para vocês, o futebol não é composto de um jogo, ou de 2 jogos, ou de 3 jogos, é de uma grande sequência. É nisso que a gente vê um trabalho de fôlego, né? Como o que vem conduzindo, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras, o Vojvoda no Fortaleza, né? Quando você dá tempo para o bom profissional, ele vai construir uma identidade naquele time. O Márcio Zanardi pode ser considerado um bom profissional? Olha, até agora não tem nada que o desabone. A participação dele em campo, ali na beirada, é algo estimulante, que a gente vê acontecendo o tempo todo. A comissão técnica também é muito envolvida, né? Então, isso com certeza reflete no espírito, no ânimos do jogador que está ali dentro das 4 linhas, no ânimo também daquele que está ali esperando para entrar. Então, isso gera vamos dizer, uma força positiva que lá na frente vai desaguar nos bons resultados. Então é preciso dar tempo. É lógico que o começo foi muito bom, 7 pontos em 3 jogos aí, o Goiás vindo aí de uma sequência tão ruim no campeonato goiano, também na Copa Verde, pegar uma sequência assim com 3 jogos importantes contra adversários
que não são nenhuma baba, né? O Ceará fora de casa, a Ponte Preta tradicional, na estreia diante da torcida, e agora a outra estreia na Copa do Brasil diante de um adversário complicado também, Cuiabá. A gente sabe das dificuldades que o time tem tido, falamos aí no vídeo do pré-jogo sobre como o Cuiabá se meteu aí numa crise interna, né? O presidente desabafando, jogando para fora do ambiente do clube, para a imprensa e consequentemente para o público em geral, problemas internos, né? Principalmente em relação ao Davidson, e falando que tem jogador que não parece que não está querendo jogar lá, não sei se referia só ao Davidson, mas uma entrevista muito polêmica que ele soltou, e isso também diante de um quadro que eles estavam sem treinador há mais de praticamente 2 meses. Agora chegou aí o Armando Teixeira, o Petit, vai treinar, o outro português vai treinar o Cuiabá. Então, dentro dessa atmosfera, o Cuiabá cambaleante ainda assim é um time de Série A, é um time que está já há vários anos disputando a elite, sem cair, representando o Centro-Oeste, né? Enquanto o Goiás está aí no ioiô, né? Esperamos voltar agora. O Goiás tem mais tradição, obviamente, que o Cuiabá, tem 5 décadas, mais de 5 décadas de Série A já, mas o momento dos times, a questão de, vamos dizer assim, de posição hoje, o Cuiabá está na Série A, o Goiás está na Série B. Então, o favoritismo aí, ao final dos 180 minutos, em tese, está com quem está na Série A. O Goiás fez a parte dele, é lógico, favoritismo numa Copa do Brasil, um jogo de ida e volta. Agora, as 2 primeiras fases, só um jogo, né? A gente viu o Cruzeiro saindo da Copa do Brasil contra o Souza na primeira fase. Então, a gente, numa Copa, não tem tanto isso de favoritismo, né? Por isso é importante também o Goiás ter saído na frente, feito 1-0 no jogo de volta. Vai ter um campo adversário, como administrar essa vantagem. Creio que até lá vai ser dia 23, então o Goiás tem mais aí 2 semanas, né? 2, 3 semanas para se preparar, e até lá o time vai estar mais azeitado. Esperamos ter tido bons resultados aí na sequência da Série B. Então, e vamos ver como é que o Cuiabá vai estar. Então, nesse período pode mudar muita coisa, inclusive a favor do próprio Goiás. Agora, o que me anima é ver que o time tem se encorpado jogo a jogo, uma sequência curta aí, né, de menos de 2 semanas desde a estreia contra o Ceará, mas a defesa, por exemplo, só levou um gol de pênalti, que foi no primeiro jogo, né, contra o Ceará, um pênalti que teve uma falha ali no combate, no começo da jogada e tal, mas você vê que, é lógico, pode melhorar. Teve lance, por exemplo, contra a Ponte Preta, que também teve os brancos, né, da defesa, mas a gente vê que o sistema defensivo tem se comportado a contento, a torcida tem notado isso, né? Então a defesa está se ajeitando, e um time, principalmente na Série B, precisa se organizar primeiro na defesa. Por quê? Porque a Série B, um campeonato tão longo como esse, tão disputado, tão competitivo, você precisa amealhar pontos fora de casa. O Goiás fez isso contra o Ceará. Então, empatando fora de casa e ganhando nos seus domínios, isso, no final das contas, não tem outro resultado senão a vaga na Série A. Porque são, em tese, né, se acontecer isso, não vai acontecer sempre, mas em média, se manter 1 ponto fora, 3 pontos em casa, são, no final das contas, 2/3 de aproveitamento, 66%, 67%. Isso, com certeza, dá uma vaga na Série A, e provavelmente até com chance de ser campeão, né? Poucos times alcançam esse patamar aí, mesmo em títulos, né? Ganhar 2/3 dos pontos, é muita coisa, né? Então, mantendo essa média, com certeza o Goiás vai subir. Agora, tem tanta coisa para acontecer ainda, né? Mas o bom é ver que o time não jogou brilhantemente contra nenhum dos 3 adversários até agora, né? Não teve nenhum brilho contra o Ceará naquele empate, que aliás foi um empate que foi uma vitória, porque o Goiás
com toda a pressão da torcida, com um time muito mais bem entrosado, que era o adversário, dirigido por um treinador que para mim é treinador de Série A, Wagner Mancini. E o Goiás suportou ali a pressão do Ceará, conseguiu um ponto, poderia ter feito 2-0, até conseguir de repente uma vitória, mas o empate foi muito importante ali. O Goiás não foi brilhante, o Goiás também não foi brilhante contra a Ponte, mas foi eficiente para aproveitar as oportunidades, e agora também novamente contra o Cuiabá. Então, sem brilho, o Goiás vai ganhando aí os seus pontos, e com isso ganhando confiança, e o time vai se ajeitando. Isso é o mais importante neste momento, né? A gente vê o comprometimento da equipe, pela quantidade, pelo scout do jogo, né? A posse de bola, o mapa de calor, os desarmes, né? O Goiás está desarmando muito, em média, para um time que está se construindo ainda, né? Então, isso é muito importante. O Goiás tem sede de ter a posse da bola, de retomar a bola. Isso é muito importante no futebol de hoje em dia, e a gente vê isso desde a Premier League até qualquer outro campeonato que você dispute hoje. A importância de retomar logo aquela pressão pós-perda que se fala, né? E o Goiás tem feito isso a contento para o nível de confronto que ele tem tido até agora. E creio que com o decorrer dos jogos isso vai se aprimorar. E é isso que a gente espera. O Márcio Zanardi, até agora, ninguém contesta que ele está muito bem, né, no comando da equipe, o elenco está se ajeitando, não parece haver nenhuma desunião, né? Então isso é muito importante para a gente manter aí o nível de otimismo, né, em relação à boa participação do Goiás na Série B e a sequência na Copa do Brasil, como foi nesse primeiro jogo aí, jogo de estreia do Verdão por essa competição. Vamos seguindo, quero seu comentário aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele joinha pra gente que muito ajuda. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Comenta aí, porque minha opinião não é maior, não é mais importante que a sua. Então, deixa aí também seu comentário. Um abraço, até a próxima.